Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu podcast sobre o resumo semanal das ligas americanas NBA, MLB e NFL. Mesmo nesse momento aí de paralisação, a gente inventou alguma coisa diferente para fazer, mas no começo eu dou uma conversada com o Matheus sobre algumas novidades. Primeiro, dá um oi aí. Salve, salve, galera. Beleza? E diz aí, tem alguma novidade nas três ligas que você tem para trazer? Tem uma notícia meio triste na MLB, que até hoje centenas de jogadores das ligas menores foram cortados e é esperado até o final de maio que esse número ultrapasse o 1000 e provavelmente também é um sinal de que a carreira desses jogadores também esteja acabando no beisebol. Vai ser difícil voltar e pelo jeito as ligas menores são a liga que tá recebendo o pior onda aí com o vírus, é o que mais tá sofrendo mais com o vírus, certo? Porque é afiliada. Menos dinheiro e tal, né? E daí tá difícil. E na MLB tá tendo alguns problemas na questão de salário dos jogadores. A MLB lançou uma proposta para a Associação dos Jogadores, mas eles lançaram sabendo que eles não iam aceitar a proposta, e era uma proposta de dividir o salário deles 50%, quanto mais você ganha, mais você perde o seu salário. Ia ser proporcional assim, mas todo mundo tá falando que esse foi só um começo para reunião, que os jogadores não vão aceitar isso. E o Trevor Bauer, pitcher dos Reds, está sendo bem vocal sobre esse assunto no Twitter. Ele já arrumou algumas brigas com alguns jogadores antigos, né? Que põem lá pra... Eles têm que jogar pela paixão do beisebol. Depois que parou é mais fácil falar, né? Daí o Bauer falou, só respondeu, ok, boomer, que é os velhos que não sabem o que tá acontecendo. Que o cara falou, essa geração aí, pra se divertir, faz um campeonato de MLB no videogame, tá? Ele só pôs ok. É o famoso tiozão, né? O tiozão do Zap. E eu nem nunca tinha ouvido falar no cara, eu nem lembro o nome dele. Ele foi pitcher aí no passado, não lembro o nome dele. E daí de resto na NFL, não tem muita coisa, eles só aumentaram por 2 semanas workouts via online. Ainda não pode ir nas facilidades, mas eles acham que os treinadores vão ser permitidos. Deixa eu só fazer um adendo. Quando você fala não pode ir nas facilidades, você está traduzindo, e no português a gente não usa não pode ir nas facilidades, não pode ir no... Seria o centro de treinamento, né? Tipo, as quadras que eles têm. Aquela do Lakers que a gente visitou, né? No caso o campo, só Mas que a gente foi na do Lakers, né? Que fica aqui perto de casa também, que tem as quadras, academia, essas seriam as facilidades, né? Galera, eu tô jantando enquanto gravo, então vocês podem ouvir uns barulhos aí, vai indo. Eles acham que os treinadores vão ser permitidos a voltarem ao centro de treinamento até na próxima semana já, e os jogadores vai demorar um pouco mais 2 semanas. E na NBA, o draft hoje foi anunciado que não vai acontecer dia 25 de junho, já era esperado, né? Já tinham adiado o combine e tudo. Provavelmente vai ser no outono aqui, que seria setembro, outubro. E também parece que vai voltar mesmo a NBA em julho em Orlando. Com Lillard ou sem Lillard? E daí a história do Lillard é que ele falou lá que se o Blazers não tem uma real chance de chegar aos playoffs, ele não vai jogar. E daí alguns comentaristas aí da Fox criticaram ele, também falando tem que jogar pela paixão do basquete, porque
as pessoas estão assistindo você, eles querem ver você jogar. Daí e chamaram o Lillard de mimado e mais alguma expressão em inglês que eu não entendi muito bem, mas pelo jeito o Lillard ficou muito bravo. No Twitter Ele dele respondeu hoje, né? O Twitter dele hoje tava on fire, e o Blazers também dando like nos tweets dele. Ele falou, e torcedores dos Blazers também, torcedores da NBA também criticando bastante esse comentarista, né, o Dan Orlovsky, que foi quarterback dos Tigers antes do Matthew Stafford, e falaram que o Lillard, uma coisa que ele não é mimado, porque ele veio de Oakland, veio do nada, e hoje ele tenta o máximo ajudar as crianças da onde ele veio, e também ajudar as crianças de Portland, onde ele está hoje, né? E é um cara que sempre, como você falou, é uma das vozes da NBA, né? Um cara que vai à frente, às vezes através do rap, né? Deve sair algum rap pra esse comentarista logo, logo. Mas é um cara que tá sempre aí. E nesse momento a gente tem que ouvir todos os lados. É lógico que eu tenho uma visão um pouquinho também de que esses jogadores, eles não podem ser nem fora de tudo que tá acontecendo, mas também não precisa ser os primeiros a voltar como se fosse rato de laboratório. Lembrando que as coisas aqui na Califórnia, por exemplo, já estão voltando um pouco ao normal, já está reabrindo aí shopping, agora foi autorizado a reabrir 50%. Então, assim, vai ter uma hora que eles vão ter que jogar e eles ganham para isso. E eles vão voltar numa condição muito melhor do que muitas pessoas estão voltando a trabalhar nas lojas, por exemplo. Porque, como eu estava falando lá no caso da Inglaterra, que está voltando o futebol, né? Os caras vão viver quase uma bolha, mais testado que todo mundo. Então, se tem um lugar que talvez ele não vá pegar coronavírus, é durante um jogo de futebol. Porque os caras estão sendo testados a cada 2 dias no treino. Então, dificilmente alguém vai jogar infectado. Então, é a mesma coisa no basquete. Mas também não precisa ser rato laboratório, né? Espera o momento certo, pensa bem no caso e volta quando tiver que voltar. E volta se eles têm chance mesmo de ir nos playoffs, e pelo jeito vai ter. Ainda não é nada oficial. O que ele quer dizer com isso? Se o time dele... Porque o Blazers tá 3 jogos atrás do Grizzlies pra 8ª posição. E os caras querem voltar Oeste, num momento mais curto. E queriam voltar ou já direto pros playoffs, ou com só alguns jogos de preparo pros playoffs. Daí o Blazers não teria Seria, se for pra voltar com mudança de regra, e essa regra tirar o direito dele de lutar pelo playoff, ele prefere não voltar. É isso que ele quis dizer. Ele falou que não jogaria. E o Grizzlies tem o schedule mais difícil da NBA, e o Blazers é um top 5 dos schedules mais fracos da NBA. Então seria bastante provável que o Blazers teria chances reais, principalmente com o Nurkic voltando de lesão, o Zach Collins também. Então tá certo, eu acho que tá certo o Lillard de falar isso. E a NBA, pelo jeito, vai propor pros times vão conversar com os GMs e presidentes durante esse final de semana. Talvez na próxima semana saia a proposta da NBA para como voltar. Mas provavelmente vai voltar na Disney, e talvez com os 8 do leste e os 7 do oeste classificados, e daí Grizzlies, Blazers, Spurs e Pelicans jogando um torneio entre eles para ver quem vai para os playoffs também. E o Lillard já falou que gostou dessa ideia. Se ele tiver a chance, ele jogaria. E também tem possibilidades de virar uma coisa tipo Copa do Mundo, separar os 20 melhores times, dividir em 5 níveis, e daí montar 4 grupos de 5, e daí os 2 primeiros de cada grupo indo para as quartas de finais, semifinais e finais. Legal, seria um ano diferente, né? Ficaria marcado na história. E só para contar uma historinha do nosso dia a dia aqui, o Matheus que tá se formando, né, Matheus? O ano de senior dele. E aí essa semana o Matheus teve que ir até a escola para retirar a bata, né? O chapéu, a roupa de formando, mais algumas coisas, né? Primeiro conta como foi, assim, a experiência diferente, né? A gente foi de carro, né, dirigindo. Ele dirigindo, é isso que eu queria dizer, que já é uma parte da experiência diferente também, mas não era sobre isso que eu tava falando. A gente entra pela escola, daí estão lá os inspetores, professores,
e funcionários lá da escola, e eles guiando, assim, de longe, tudo de máscara, falando pra onde tem que ir, e daí a gente passa tipo um drive-thru, entra na frente do ginásio, tem 4 meio vagas, assim, né? Daí para lá, eles vêm, perguntam o seu último nome, pra ver a sacola com a beca e Seu essas sobrenome, coisas. né? Uhum. Perguntam também o tamanho da camiseta pra vir a camiseta da classe, de formandos, e Pede pra daí abrir. ou abre a janela de trás ou abre o porta-mala e eles mesmo põem as coisas lá, e daí não tem contato nenhum com ninguém. Então, legal, que já é um negócio bem diferente. E na camiseta veio um nome, né, da turma, assim, veio anotado uma coisa diferente, que é legal, que vai ficar pra sempre, né? Veio Quarenteners, Quarenteners, que seria a turma, além de ser os... Quarentiners. Além de ser a turma 2020, eles são os Quarenteners, né, que são os formandos que se formaram na quarentena. Jovens quarentena. E vai ficar isso vai ficar pra sempre. Então, assim como a NBA do ano, tudo que vai acontecer na MLB e na NFL, todo mundo que tá participando desse momento faz parte da história. Certo? E a NFL vai ser, eu acho que a menos prejudicada. Até pelo calendário, né? E estão entrevistando jogadores, falando de como vai ser jogar sem torcida. E daí o Melvin Gordon, que era running back dos Chargers e agora é running back do Broncos, falou que pros Chargers não vai mudar muita coisa, porque não tem torcida mesmo, então... Começou... Ele não tem torcida mesmo. Sempre que ele joga lá, aqui em Los Angeles, ele... Não muda nada. É sempre a torcida adversária, então não muda nada pros Chargers. Por Chargers também é melhor, não vai ter torcida adversária em casa. E também acho que pro Dolphins vai ser uma boa também, não tem torcedor indo pro estádio, tá sempre vazio. E acho que Alguns times uma saíram cutucada beneficiados. interessante aí. Interessante. Um cara que Interessante acabou de porque não é mudar no de seu time. divisão. Ele é do meu time, né? Mas a cutucada não é no seu time. Então vamos lá. Vamos então hoje fazer o redraft do ano de 2012, que aconteceu em 28 de junho de 2012. Mudamos de casa, é isso? Perto, Mesma né? cidade, Perto. estádio do New Jersey Devils do hockey. Ok, então vamos para Prudential Center, New York, no dia 28 de junho de 2012. Bem, então vamos lá. Vamos primeiro acostumar aqui com a nova casa, um lugar diferente. E vamos direto para a primeira escolha, que o Matheus deu um spoiler para mim. Eu achei que não ia ter... A gente até conversou, né, na semana passada. E aí depois analisando e tal, ele mudou a primeira escolha. Não era esperado. A primeira escolha era do New Orleans Hornets, que foi originalmente Anthony Davis, de Kentucky. E aí o Matheus tirou o Anthony Davis da primeira escolha e colocou um dos nossos assuntos aqui. Fala aí. Ele é mimado, hein? Dá pra falar que o Davis ele merece ser a primeira escolha, não tem discussão disso. Só acho que pro Hornets, que agora é Pelicans, vendo como ficou a situação do Davis lá, ele não queria estar lá, porque o time também não disputa playoffs, mas também por não ser muito ligado à cidade, né, não é muito ligado a New Orleans. Acho que seria talvez uma opção interessante pro Hornets escolher o Lillard, que é um cara que parece ser bem leal à cidade que ele joga. Ele mostra isso com o Portland. E um cara que, chegando aos playoffs, ele já mostrou mais nos playoffs do que o Davis, mesmo o Davis tendo apenas 2 aparições em playoffs. O Lillard já mostrou muito mais em playoffs, com 2 game winners para fechar séries e tudo. Acho que talvez o Hornets seria algo a mais com o Lillard do que o Davis, e talvez o Lillard estaria ainda no time. Hoje acho que isso é a grande diferença para mim entre os dois, seria o Lillard talvez. Então não é só pelo mais basquete, pela história que eles criaram depois também, né? Mais chance de estar no time hoje do que o Davis, que aconteceu com o Davis. E os números do Lillard? O Lillard
com certeza os dois são os dois melhores jogadores da classe. E o Lillard foi o Rookie of the Year. Foi First Team All-Rookie, 5 vezes All-Star. Já foi Third Team All-NBA, Second Team All-NBA e também First Team All-NBA em 2017 e 2018. E esse ano ele tá carregando o Blazers nas costas, principalmente nos jogos que o CJ McCollum tava machucado. Ele tá com média de 29 pontos por jogo, 8 assistências, 4 rebotes e 39% nas bolas de 3 pontos. E ele chuta muitas bolas de 3 pontos por jogo. Passou alguma sequência de jogos aí com, acho que foi 6, 7 jogos seguidos com mais de 5 bolas de 3. E é tudo de longe também, é bem legal ver ele jogar. E acho que dá pra pôr ele um pouco na frente do Davis. Depende da sua opinião sobre qual que você gosta mais. Eu gosto mais do Lillard do que o Anthony Davis. Eu também. Mas eu entendo que o Davis talvez seja um jogador mais talentoso. Ele tem mais... Eu acho que nem mais talentoso, mas desequilibrante, né? Um cara que eu acho que faz mais diferença, talvez, num time. Mas no meu time eu prefiro o Lillard. Ele é muito... O Davis é muito alto e muito habilidoso. Ele é como se fosse o Durant, só que ele é mais forte que o Durant. Então acho que é um cara com potência... Pode ser muito mais do que ele já é. E jogando com o LeBron aí, ele tá mostrando ser um grande jogador. E vamos ver se ele consegue mostrar isso também nos playoffs. Que uma coisa que o Lillard já fez, mesmo com times bem abaixo do nível. Ele levou o Blazers ano passado a final de conferência contra o Warriors. E o Davis só passou uma vez do primeiro round da NBA. E foi contra o próprio Lillard, que o Jrue Holiday jogou muito naquela série. E elevou o nível do Pelicans contra o Blazers. Beleza, fica então a mudança. Lembrando que a intenção do redraft é levar em consideração tudo o que aconteceu, tudo que a gente sabe da história. Então, não é só questão do quanto o cara joga, é a questão da história que foi escrita. E a história do Anthony Davis escrita em New Orleans, né, no Pelicans, é uma história que tende a você pensar que poderia ter sido melhor com outro jogador. É simplesmente isso. E aí, então, ele caiu, obviamente, para a segunda posição, que era a escolha do Charlotte Bobcats. Certo? Originalmente foi Michael Kidd. Não sei falar. Michael K. Gilchrist. Esse cara aí de Kentucky também. É parceiro do Davis na universidade. Isso, e aí o Matheus, acho que devia ter sido, nesse caso, obviamente, devia ter sido o Anthony Davis. Sobrando o Anthony Davis, discutivelmente o melhor jogador da classe. Acho que o Bobcats não pensaria outra vez. Uma outra vez, né? Não pensaria duas vezes. E o Bobcats, que hoje é o Hornets, que é o time que o Davis começou a se chamar Hornets também. Tem essa conexão aí. E o Davis se juntaria ao Kemba Walker, que estava entrando no seu segundo ano. E o que levou os dois a mudarem de time foi não terem muita competitividade no elenco. E talvez com os dois juntos, o Hornets seria bem mais competitivo do que foi só com o Kemba. E que o Kemba levou o time para playoffs já. E adicionando o Anthony Davis, acho que seriam uma das melhores duplas da NBA. E talvez os dois ainda estariam no Hornets. Possivelmente, né? Porque o Kemba só saiu nessa free agency, né? Porque o Hornets também não queria pagar muito ele. O Hornets não ia para playoffs há 3 anos. E isso seria diferente com o Anthony Davis junto ao Kemba Walker. Provavelmente eles estariam em playoffs todos os anos. Poderia ter feito os dois felizes, né? Daí os dois estariam felizes e mostrariam mais também em playoffs do que já tiveram a oportunidade. O Davis foi First Team All-Rookie também, 7 vezes All-Star. Já foi All-Defense, Second Team e First Team. E também First Team All-NBA em 3 anos. E essa temporada é o segundo melhor jogador aí do Lakers, que é o segundo melhor time da NBA. E ele tem média de 27 pontos por jogo, 9 rebotes, 2.4 tocos e 1.5 steals. Ele é sensacional na defesa. Ele consegue marcar talvez até da posição 2 até a posição 5 tranquilamente. Às vezes ele consegue até se manter na frente da posição 1.
Muitas vezes contra o Clippers ele é o cara que marca o Kawhi ou marca o Paul George, que depende de quem tá carregando o time. Ele é o cara que marca, não é o LeBron. Então acho que isso mostra um pouco do valor dele nos dois lados da quadra. Beleza. Vamos então agora para a escolha número 3. As duas primeiras tem só essa questão dele ter escolhido o Lillard em primeiro, mas são os dois melhores times, os dois melhores jogadores dessa classe, para mim, indiscutivelmente. Mas a terceira escolha também é uma terceira escolha muito boa e que tá mostrando esse ano até mais do que mostrou antes, né? Tava vindo aí numa crescente fantástica, que foi a escolha do Washington Wizards. Originalmente Bradley Beal e na nova escolha Bradley Beal. Acho que não tem muita discussão que o Bradley Beal é o terceiro melhor jogador dessa classe e talvez o cara mais scorer puro, né? O cara que mais jogador ofensivo mais habilidoso aí da classe, o cara que mais consegue chegar à cesta. O Beal deu certo no Wizards, né? Eles foram a playoffs até o John Wall se machucar. Fizeram uma dupla bem interessante. Algumas brigas do vestiário, ninguém sabe se era o Wall contra o Beal ou se era os dois contra outro jogador do time. Era meio estranho o vestiário do Wizards, mas os dois estão lá até hoje. Ninguém pediu troca do time, então acho que não é um problema entre os dois. Apesar dos rumores sobre o Wall, né? E talvez com o Wall voltando, o Wizards consegue voltar a playoffs e o Beal é um cara que, principalmente sem o Wall agora, ele vem crescendo muito. Agora ele é a primeira opção do time no ataque. E esse ano ele tem média de 31 pontos por jogo, 6 assistências, 4 rebotes e não foi All-Star. Acho que ele foi o mais que merecia ser All-Star. Não foi ele junto com o Booker, só que o Booker teve a sorte aí do Lillard sair por lesão. E o Booker entrou aí como reserva. Mas pra mim o Beal devia ter sido All-Star nesse ano. Os números deles são sensacionais e o time é apenas o nono. Eles estão a uma posição de chegar à oitava posição, talvez. É certo que alguns jogos a mais do que comparado ao Blazers chegando ao Grizzlies, mas eles ainda tinham chance quando a temporada acabou. E o Beal vem jogando muito. E acho que o Wizards acertou nessa terceira escolha aí. Principalmente com o Davis já tendo saído. Talvez eles poderiam ter pego o Lillard. Se a gente for falar do que aconteceu mesmo. Mas com o Beal, acho que eles saíram ganhando do mesmo jeito. Beleza. Vamos então para a escolha número 4. Que é a escolha do Cleveland Cavaliers. Dion Waiters, de Syracuse. E aí o Matheus quer pôr fogo no parquinho, né? Primeiro, uma das maiores steals, acho que se for ver em resultados e tal, a maior steal desse draft, né? Talvez a próxima sim, mas em também resultado, acho que... foi mais longe do que o... foi mais longe, mas em resultado, tudo que ele já produziu, acho que ainda... ele é maior. Em números, o Middleton teve mais do que o Green, só que o Green mais é um cara muito inteligente e muito... Encaixou muito bem na franquia, né? Então, só que o Matheus tá querendo pôr o Draymond Green pra jogar no Cleveland, né? Com o LeBron. Com o Kyrie, que entrando no seu segundo ano. E daí, como foi no redraft da semana passada, com o Antetokounmpo. Então, acho que seria um Big Three aí meio interessante. Seria interessante. Depois, no final, a gente tem que montar os times, né? Como ficariam os times aí com esse seu redraft. O que aconteceria nos times, né? Porque vai estar ficando um time interessante. Porque 2014 também a escolha foi do Cavaliers. Eles trocaram depois, né? O Andrew Wiggins pelo Kevin Love. Mas o Cleveland poderia ter montado um time bem interessante e ainda chegaria o LeBron James para completar, né? Seria um Big Four, né? LeBron, Giannis, Green e Kyrie. Mas escolha. Fica na história. Fica aí o Green, que foi um dos maiores rivais aí do Cavaliers nas 4 finais que tiveram entre Warriors e Cleveland. E pra mim o Green é o segundo melhor defensor da classe, atrás do Anthony Davis.
E é um cara muito importante para um time que já foi campeão 3 vezes. E se não tivesse ele lá, talvez não teriam chegado nem na final. Então acho que ele merece E é aí legal a o quanto quarta o time posição. entende isso, né? A importância dele. E é legal que você falou do Davis, que o Davis marca do 5 ao 2. A impressão que eu tenho é que o Green marca do 5 ao 1. Não marca tão bem quanto o Davis em algumas posições, mas eu acho que ele tem mais range pra ir do 1 ao 5. Ele marca o 5. Ele é mais baixo que Ele é o mais Anthony. baixo, mais, vamos dizer, O fraco Davis é talvez. muito melhor rim protector, né? O cara que Indiscutivelmente, mas eu digo... top 3 em tocos da liga. Mas ele marca do 1 ao 5 o Green, né? O Green consegue marcar o habilidoso Ele e é ele muito marca bom o pivô, né? em trocas fora da bola, né? Ele marca muito bem. Ele ajuda bastante o Curry, que é um pouco menos bom na defesa comparado a eles. Mas mesmo assim, eu acho o Curry um cara Se esforçado e que bom. faz o papel Dá pra dele, ver né? que ele não é um cara que deixa os caras jogar em cima dele. Tipo o Barba. Mas, não, o Harden também Melhorou. marcando os pivôs, ele é um cara que marca melhorou. muito bem os pivôs. Ele melhorou. E o Green é um cara muito inteligente, como a gente falou, e um cara que já provou seu valor na NBA, já ganhou Defensive Player of the Year, foi 3 vezes All-Star, mas os números deles é um pouco abaixo, ele tem média de 9 pontos por jogo na carreira, e daí 6 rebotes, 6 assistências, mas acho que ele merece aí a quarta posição nesse draft. Beleza, vamos então para a escolha número 5, a escolha do Sacramento Kings. Originalmente escolheu Thomas Robinson, de Kansas, e agora mais uma steal do draft vai buscar Chris Middleton, que foi a escolha número... que tá subindo 34 posições, né? Ele foi a escolha número 39. E uma coisa que eu não entendo vendo os drafts do Kings foi porque eles escolheram tantos pivôs, depois de já terem escolhido o DeMarcus Cousins, escolheu o Thomas Robinson, depois escolheu também o Willie Cauley-Stein. Eles poderiam ter construído ao redor do Cousins, em vez de encher o time com pivôs, que não conseguem jogar juntos também, né? Eles têm que ser um de cada vez. E daí o Middleton acho que seria sensacional pro Kings aí na escolha número 5. É um cara que vem evoluindo todo ano. Ele começou na D-League, né, no Detroit, foi escolha de segunda rodada. Começou jogando D-League, daí foi pro Bucks. E daí no ano passado já foi All-Star, e esse ano vem melhor ainda do que do ano passado. É o segundo melhor jogador no melhor time da NBA. E média de 21 pontos por jogo, 6 rebotes e 4 assistências nessa temporada. E também é muito bom arremessador. E um cara também que é um pouco acima da média na defesa. Um cara que joga muito bem na defesa. E por isso que por isso que o Bucks tá tão certo, porque os 5 que estão em quadra sempre são muito bons defensores. E o time adversário tem dificuldade de fazer pontos contra o Milwaukee Bucks. Beleza. Vamos então para a escolha número 6, a escolha do Portland Trail Blazers, que a gente já falou aí, foi a escolha de Damian Lillard. E a nova agora, Evan Fournier, que foi a escolha original do Nuggets, subindo 14 posições. Teria um outro All-Star aí disponível para ser escolhido, né, o Drummond. Só que pra mim o Blazers já tendo o LaMarcus Aldridge, né, em 2012, o Aldridge estava no auge da carreira dele. Acho que seria melhor, mais interessante eles escolherem um cara de wing ou de armação, como foi o Lillard, né, já virou titular no primeiro ano. Mas sem o Lillard aí disponível, pra mim a maior steal aí desse draft foi o Lillard, mesmo na sexta posição. Ele é um dos top 2 aí do draft. E o Blazers se deu muito bem com essa escolha, mas aí sobraria, pra mim, o melhor disponível aí de wing é o Evan Fournier na sexta posição. Foi escolhido pelo Nuggets, veio da Europa, demorou um pouco pra achar seu lugar na NBA, mas no Orlando ele vem jogando muito bem. Esse ano ele tem média de 19 pontos por jogo, 3 assistências e 41% de 3 pontos. É um cara excelente chutando de 3, precisa melhorar um pouco na defesa. Mas talvez ele indo para Portland, onde já tinha o Batum, talvez seria mais fácil para ele se adaptar na NBA, já tendo um francês
do tamanho do Batum ao lado dele, acho que seria mais fácil do que foi pra ele em Denver e no começo em Orlando também. Beleza. Vamos então agora para a escolha número 7. A escolha do Golden State Warriors. Originalmente foi Harrison Barnes, de North Carolina. E aí o Matheus quer literalmente mudar a história e acabar com o small ball, né? Essa é a sua intenção. Porque o Harrison Barnes é um cara que deu muito certo no Warriors, né? Eles foram campeões com ele sendo o titular. Mas acho que ficou claro que a principal deficiência do time era o Bogut, né? De pivô, ele era o titular na posição de pivô. E acho que com essa escolha agora do Andrew Drummond na 7ª aí desse draft, acho que elevaria um pouco o nível de pivô. Não teria o Green, então talvez não teria esse small ball aí pondo o Green de pivô. E acho que tendo o Drummond lá, ele poderia também poderia ganhar jogando junto com o Curry e o Klay Thompson. Acho que melhoraria um pouco o valor dele também, porque caiu muito nessa temporada, foi trocado por escolha de segunda rodada e jogadores que nem eram titulares no Cleveland Cavaliers. E é um cara que, mesmo sem ter esse valor de mercado muito alto nesse ano, ele tem média de 18 pontos por jogo, 15 rebotes, é um dos maiores reboteiros aí da geração dele. E um cara que poderia ajudar bastante o Warriors, que não teria o Draymond Green nessa departamento de rebotes. Acho que ele é um cara que poderia ajudar se não tivesse o Green no Warriors aí nesses anos de conquistas. Seria bem diferente. Teria mudado literalmente a história, né? Porque faz parte da história esse time do Warriors do jeito que foi. Então tá aí. Teria um pivôzaço lá dentro da área pintada. Vamos então para a escolha do número 8, a escolha do Toronto Raptors, que originalmente foi em Terrence Ross, de Washington, e agora escolheria Harrison Barnes. Harrison Barnes pra mim é um pouco melhor do que o Terrence Ross, principalmente na defesa. O Terrence Ross não é um dos mais fortes desse lado da quadra. E o Barnes é um cara que foi titular de time campeão, então acho que isso também mostra que ele tava mais pronto do que o Ross estava em Toronto. E hoje o Ross é um sexto homem, ele não é titular na NBA, mas é um grande jogador vindo do banco. Mas acho que o Barnes seria uma escolha melhor pro Raptors para juntar ele junto ao Laurie e o DeRozan. Talvez a história de playoffs da franquia mudaria mais cedo do que ter que esperar o Kawhi chegar. E talvez isso também ajudaria o DeRozan, né, a mudar essa fama dele de pipoca. Que é difícil pro DeRozan também, só joga contra o LeBron James. Eu nem considero pipoca, eu só acho que é aquele jogador que falta alguma coisa. Só isso, eu não acho que é um pipoca. Pipoca, pra mim, por exemplo, se for comparar, assim, durante um tempo, pelo menos, foi mais o LeBron do que ele. O LeBron perdendo pro Jason Terry. Mas é isso que eu quero dizer, eu acho que ele é mais a questão de que esperavam dele mais do que ele era, só. Só isso. Ele era um jogador que precisava de alguém maior que ele no time, essa é a minha impressão. Mas, a história tá aí, ele vai ter que carregar um pouquinho esse peso. Então aí de Harrison Barnes, talvez ele seria um cara mais importante pro time, principalmente no começo da carreira, do que o Terrence Ross foi pro Toronto Raptors. Certo, então, vamos então para a escolha de número 9, a escolha do Detroit Pistons. O Matheus fez uma dança das cadeiras aí, né? Tudo aí nessa posição. Então, originalmente foi Andrew Drummond e agora Matheus traz Terrence Ross pro Detroit. Terrence Ross aí, como a gente já falou, um cara muito bom nessa temporada, vindo do banco e no ataque, né? Na defesa ele não nem é mediano, é um pouco abaixo, mas no ataque é um cara sensacional, 15 pontos por jogo vindo do banco, jogando pelo Magic esse ano. Ano passado já mostrou seu valor pro time, jogando nos playoffs também. Teve alguns jogos interessantes até contra o próprio Toronto Raptors. E acho que seria bom pro Detroit Pistons. Com certeza perde sem ter a escolha do Drummond. Mas o Terrence Ross, do que está disponível ali, acho que ele é um cara que
seria melhor pro Detroit Pistons na posição número 9, né? Certo, então vamos então agora para a escolha número 10. A escolha do New Orleans Hornets. Uma das picks que eu achei que o Matheus ia colocar no top 3 e até agora ele não falou ainda. Que foi a escolha de Austin Rivers, de Duke. Você deixa o Austin Rivers lá ou derruba ele? Vou derrubar o Austin Rivers. Ele vai aparecer aí no redraft, só que não na 10ª posição. Na 10ª vem o Jeremy Lamb, que foi escolhido pelo Rockets, só que no começo da temporada, né, 3 meses depois do draft, ele foi trocado para o Oklahoma City Thunder pelo o James Harden. Então, é um cara que tem talvez a história mais interessante aí no draft foi que essa escolha virou o James Harden pro Houston Rockets. Interessante pro Rockets, mas não tão interessante pro Thunder. Não foi dos melhores, porque o Lamb também não teve muitas chances em Oklahoma. Foi trocado para o Charlotte Hornets. Começou a primeira temporada vindo do banco, daí ganhou posição de titular, e ano passado ele jogou muito bem. E esse ano assinou com o Pacers para ser o titular até o Oladipo voltar. Infelizmente ele sofreu uma lesão muito grave. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, também rompeu o tendão. Ele teve 3 lesões no joelho dele ao mesmo tempo. Num jogo que o Pacers estava perdendo de 30 pontos no segundo quarto. Foi bem triste esse dia pro torcedor do Pacers. Alguns que eu conheço aí. Eu conheço uns também. O Lamb é um cara que esse ano, sendo titular até o Oladipo voltar, teve média de 13 pontos por jogo, 4 rebotes. Do que está disponível ali, talvez ele seja talvez a melhor opção para jogar ao lado de Damian Lillard. E é um cara também muito bom na defesa e muito longo, então isso ajuda ele na defesa. E acho que seria uma boa opção pro Hornets em vez do Austin Rivers. Beleza, e vamos então para a escolha de número 11, mais uma escolha do Portland Trail Blazers, originalmente Myers Leonard, de Illinois, e agora Will Barton. O Will Barton foi escolhido pelo Blazers, só que na segunda rodada. Talvez nesse redraft seria diferente, escolhesse o Myers Leonard na segunda rodada, porque o Leonard não teve muita coisa com o Blazers, só teve um jogo de playoff onde ele arrebentou contra o Warriors. Mesmo assim o time perdeu na prorrogação no ano passado, e esse ano ele foi trocado pro Heat e agora ele é titular do Heat junto do Adebayo, só que ele joga poucos minutos. Os caras que vem do banco, agora o Iguodala, antes o Tyler Hero, eles ganham essas minutagens em cima do Myers Leonard, que é um pivô que não dá muito certo na NBA. Hoje ele até consegue chutar de 3, só que não é um cara muito móvel na defesa, e acho isso tira um pouco o valor dele hoje. E a escolha seria o Will Barton, que foi pro Blazers, não teve muitas oportunidades no Portland, daí ele foi trocado para o Denver Nuggets. E nos Nuggets ele vem jogando bem, só que ele tem problemas de lesões, ele quase não consegue jogar uma temporada inteira, ele sempre precisa ficar de fora por alguns jogos, e isso tira um pouco do valor dele, comparado ao Jeremy Lamb talvez, mas o Will Barton essa temporada vem sendo muito importante para o Nuggets. Ele é titular do time e é a terceira opção no ataque. E média de 15 pontos por jogo, 6 rebotes e 4 assistências nessa temporada. Beleza, então vamos então agora para a escolha de número 12. Escolha originalmente do Houston Rockets foi Jeremy Lamb. E agora, como ele já foi escolhido antes, vem Jay Crowder. Essa escolha poderia mudar a história aí da NBA bastante, porque talvez sem ter o Jeremy Lamb disponível aí nessa escolha e o Rockets escolhendo o Jay Crowder, talvez o Thunder não aceitaria a troca do James Harden, talvez ele fosse para outro lugar. E isso seria bem interessante ver, né, como seria o desenrolar dessa negociação com o Rockets e o Thunder. Só que como a escolha foi do Rockets... Só dando uma dica, quem quiser ver uma das possibilidades sobre isso, lá no Café Belgrado tem lá o Belgraverso, né? E um dos episódios é sobre e se
o Barba tivesse ficado no Thunder. É interessante de pensar nessa possibilidade também, que seria um belo time aí, né? Depois eles entenderem que daria pro Barba jogar junto ao mesmo tempo do que o Westbrook, do que o Durant. Eles achavam que não, né? Que não dava. E aí, como seria essa NBA com esse time? Né? Também o Durant seria. talvez não tivesse saído, e aí tudo isso estaria aí colocado Talvez eles na teriam mesa. ganho do Warriors. Possivelmente. Que foi o jogo que passou na NBA no YouTube hoje. Foi o jogo 6 daquela série que o Warriors virou 3-1. E depois perdeu a final ganhando de 3-1. Foi o jogo que o Klay Thompson fez 11 bolas de 3 pontos. Recorde de playoffs. E Tá foi aí. um jogo muito... Como seria com o Barba lá? Talvez com o Harden lá, né? Então, isso aí teria... Talvez nem teria esse Então jogo. vai lá jogo 6. no Café Belgrado, faça parte, né, seja um dos sócios, e aí você tem vários podcasts exclusivos, e um deles é o Belgraverso, que eu recomendo. Segue aí. E daí, como o Jeremy Lamb foi escolhido pelo Rockets e foi jogador do Rockets por 3 meses, então a gente vai fazer como se o Jay Crowder fosse escolhido pelo Rockets e fosse jogador do Rockets, até talvez nem acontecesse essa troca. E um cara que é muito bom na defesa principalmente, e um cara sólido no ataque. Foi importante para os times do Celtics que tinham o Isaiah Thomas. Ele quase que é aquele time lá que tava em 2017, quando jogaram contra o Cavaliers na segundo round dos playoffs. Eles foram pra... Se não tivesse... Foi a série que o Isaiah Thomas se machucou. Se o Isaiah Thomas não se tivesse machucado e jogando junto com o Jay Crowder e o Avery Bradley também, que mesmo sem o Isaiah Thomas foi o cara que meteu o game winner em um dos jogos. O Boston perdeu a série em 5 jogos, e talvez com a principal estrela do time jogando... A história seria outra. E o Jay Crowder é um cara que foi muito importante para esse time e poderia ser importante pro Rockets, só que provavelmente também seria importante para o Oklahoma City Thunder, que foi onde essa escolha terminou, né? Acabou parando. E talvez jogaria mais do que o Jeremy Lamb jogou nos seus primeiros 2 anos aí em Oklahoma. Beleza, fica aí, pensa aí como seria. Escolha número 3, a escolha do Phoenix Suns, originalmente Kendall Marshall, de North Carolina, e agora o Matheus colocou lá Austin Rivers. Essa escolha do Suns foi o primeiro do redraft aí que a gente fez até desde 2018. Foi o primeiro jogador que eu não tinha ouvido falar sobre, Kendall Marshall. Eu pesquisei pra ver quem era um meio ala pivô assim, careca, barbudo, que não jogou nem 4 anos na NBA. Os caras careca barbudo jogam bem basquete, hein? Ele não jogou nem 4 anos na NBA, jogou a primeira temporada em Phoenix, depois foi trocado. Se eu não me engano, ele jogou os 4 anos em 4 times diferentes e não deu nada certo na NBA. E hoje vem de coco? Não sei onde ele tá hoje. E a escolha aí pro nova aí do Suns seria o Austin Rivers, que é um cara que, mesmo não sendo um dos melhores aí na NBA, né, não tendo... É um coadjuvante, tá sempre um cara lá, que deixa tudo em quadra. Tá sempre jogando, tá sempre em time de playoffs, sempre tendo minutos importantes em times de playoffs, como teve no Clippers e como tá tendo agora no Houston Rockets. Então acho que seria bem melhor do que o Kendall Marshall para o Phoenix Suns. Talvez ele até se desenvolvesse melhor jogando em Phoenix do que indo pro Hornets e depois sendo trocado logo no começo da carreira para jogar junto pelo pai dele, né? O pai dele sendo o treinador dele. Talvez ele não tendo essa história aí na NBA, talvez ele tenha até se desenvolvido mais, porque jogar pelo Doc Rivers foram bastante críticas nele. Pesado pra ele, né? Falando que ele só jogava por causa que o pai dele era técnico e tal. Talvez isso tiraria um pouco do peso, né, na carreira dele. Certo, vamos então para a última escolha da loteria, a escolha número 14, escolha do Milwaukee Bucks, originalmente John Henson, de North Carolina,
E agora o Matheus trouxe um undrafted. O Johansson até teve teve um começo de carreira até que bom pelo Milwaukee Bucks. Ele participou do All-Rookie Team de 2012 2013. Só que depois dos 2 primeiros anos ele perdeu muito espaço no Milwaukee. Foi trocado para o Cleveland Cavaliers e hoje ele nem joga pelo time. Não me lembro se ele estava envolvido na troca do Drummond nessa temporada. Talvez ele tenha ido para o Detroit Pistons. Mas aí não vem jogando nada de minutos nessa temporada. E talvez escolhendo o JaMychal Green seria o melhor para o Milwaukee Bucks. O Green, que foi undrafted, teve um começo de carreira no Memphis. E hoje é um cara muito importante para o Clippers. Foi muito importante também na temporada passada, quando o Clippers jogou contra o Warriors. Ele é um cara que foi até titular do time. E é um cara que matava bolas de 3 importantes, principalmente naquele jogo que o Clippers virou, perdendo de 23 pontos. É um cara que é bem sólido, principalmente na defesa. É um cara muito bom defensivamente. Não é à toa que ele joga minutos importantes nesse time do Clippers, que está disputando título, né, esse ano. É um cara que já mostra seu valor na NBA, tem 37% nas bolas de 3. Um cara que consegue matar as bolas quando ele tá no corner, né, quando o jogador que tá marcando ele vai dobrar em cima do Kawhi ou do Paul George, ele tá lá para matar a bola de 3. E bem melhor do que o Johansson foi para o Milwaukee Bucks na NBA. Beleza. Algum extra desse draft? Acho que não. Não? Algum brasileiro? Alguma história pra contar? Teve o Fábio Melo, foi escolhido nesse draft. Mas não fez muito. Eu não sei quem é Fábio Melo, pra falar a verdade. Então deixa pra lá. Pesquisem. Certo? Então beleza. Tá aí refeito o draft de 2012. E... bem, sigam a gente nas redes sociais. Vai sair então aí amanhã ou depois a imagem do redraft, né? Que o Heitor faz pra gente aí. E... bem, nas redes sociais a maioria das pessoas já sabe, é o @LigaNortePod em todas elas. E estamos disponíveis em todos os tocadores de podcast disponíveis. Se tiver algum que você gosta e a gente não tá, me avise que eu tento resolver isso, tá bom? Nosso site é o liganortepod.com e o nosso e-mail liganortepod@gmail.com. Semana que vem a gente tá de volta com o Redraft 2011. Algum spoiler? Tem Kawhi, Kyrie, Kemba. Opa, forte draft. Beleza, vamos esperar então para ver o resultado aqui que o Matheus traz pra gente. Então até a semana que vem. Tchau. Falou.